Na Quinta Teológica da semana passada, nós vimos o nascimento de Jesus e o reflexo que isso tem na história da humanidade, como isso se dá, como os evangelhos narram isso, especialmente o Evangelho de Lucas, que é mais detalhado nesse ponto. Agora nós vamos ver os primeiros dias de vida de Jesus. O que os evangelhos relatam sobre os primeiros dias de vida de Jesus? Como foram os primeiros dias de vida de Jesus? E o que aconteceu nos primeiros dias de vida de Jesus? Eu sou o Pastor Alan e essa é mais uma Quinta Teológica. Toda quinta, aqui no Teu Legal, você tem um estudo. Às vezes sobre um determinado tema específico. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre os primeiros dias de vida de Jesus. Às vezes sobre algum determinado postulado teológico, às vezes sobre algum tema, mas sempre algo que seja útil para o seu dia a dia, útil para aumentar a sua comunhão com Deus, ou, como no dia de hoje, algo que seja especial para relembrar você do primeiro amor e do que Deus fez por você, o que Deus fez na sua vida. Então, se você tem qualquer sugestão, se você tem alguma dúvida, pode postar aqui nos comentários, eu leio absolutamente todos os comentários e na medida do possível eu vou respondendo. Às vezes eu respondo no comentário mesmo, às vezes eu respondo num outro vídeo, às vezes eu gravo um vídeo especial com a sugestão dada ali. Então você pode colocar a sua sugestão que ela com certeza não passa em branco. Semana passada nós vimos alguns fatos sobre o nascimento de Jesus. Um deles é de que Jesus não nasceu em dezembro. E o porquê você vai ter que assistir o vídeo da semana passada lá. Nós vimos que os pastores estavam no campo e vão visitar Jesus. Anjos aparecem para os pastores anunciando esse nascimento. Nós vimos que Jesus nasce numa cidade que não era a cidade em que seu pai José morava. José morava em Nazaré, por isso Jesus de Nazaré, mas vai até a cidade de Belém. Eu expliquei o porquê disso. Vimos que não há uma Belém, mas há duas Beléns, Belém Efrata e Belém de Zebulon. Então, vimos em qual delas é que Jesus nasce. Vimos uma série de estudos sobre o nascimento de Jesus. Mas e os primeiros dias de vida? Depois que ele nasceu, o que é que aconteceu? Algumas coisas a gente já viu. Na verdade, a gente já viu uma. Jesus recebe uma visita especial de sábios do Oriente. A gente não sabe quantos eram, não sabe se realmente eram 3, mas os evangelhos relatam que eles trouxeram 3 presentes: ouro, incenso e um unguento chamado mirra, que é um perfume, mas também é um óleo de unção e de tratar feridas. E o que mais? O que mais acontece no nascimento de Jesus? Então essa é a proposta de hoje. E aí a gente precisa lembrar de alguns detalhes. O primeiro deles é que Jesus nasce em uma família judia. Então Jesus é o bom judeu, é aquele que vem para cumprir literalmente as ordenanças, cumprir a lei. Então, como judeu, Jesus tinha que passar por uma série de acontecimentos. O menino judeu tem acontecimentos para ocorrerem na sua vida no seu nascimento. O primeiro e mais marcante deles é justamente a circuncisão. Então, quando um bebê judeu nasce, quando ele completa 8 dias, no 8º dia, tem toda uma regra. Se o bebê não estiver na UTI, às vezes precisa ficar lá alguns dias na incubadora ou na UTI neonatal, faz depois, tal. Mas considerando a regra geral, o bebê nasce, 8 dias depois é feita a circuncisão. O que é a circuncisão? É a retirada do prepúcio, uma pelezinha que nasce em volta do pênis. E aí, Jesus, então, a circuncisão, ela é um costume religioso, não apenas religioso, tem em alguns casos indicação médica, mas ela é um costume religioso que não acontece só com judeus e não é muito incomum, não. Há várias comunidades religiosas em torno do mundo que têm essa circuncisão como prática. E os judeus também têm essa prática. A gente vê durante toda a Bíblia, a partir do primeiro judeu, esse costume. A circuncisão, ela acontece desde sempre na história do judaísmo. A partir do momento que nós temos o primeiro judeu, considerado o primeiro judeu,
ele já foi circuncidado. Quem foi esse primeiro judeu? Foi Adão? Foi Noé? Quem foi o primeiro judeu? Bom, a tradição diz que o primeiro judeu foi justamente Abraão, né? Então, Abraão teria sido o primeiro judeu. Por quê? Porque ele teria sido o primeiro a receber todos os mandamentos, né? Então, os primeiros costumes. E os anteriores? Os anteriores não são considerados judeus. São homens importantes na história, Adão, Noé, Sete, são homens importantes, mas não são judeus, porque ainda não tem a observância da lei. Então, com Abraão começa esse costume e esse costume se mantém. Nós temos até o relato de Moisés. Moisés não havia circuncidado seu filho, e aí tem um trecho muito interessante, que a esposa de Moisés corre com uma pedra e corta o prepúcio do filho para que o anjo da morte não leve o seu filho, porque ele não era circuncidado. É um texto bastante interessante, né, de ser observada a importância que há na circuncisão. Os primeiros cristãos tinham, inclusive, uma certa dúvida se deveriam os cristãos serem ou não circuncidados, né? Até que Paulo consegue, então, redimir essa dúvida e liberar os cristãos, né? São as falas de Paulo que liberam os não-judeus, os gentios, dessa prática. Mas Jesus é antes de Paulo. E aí? Jesus foi circuncidado? Bom, Lucas 2, versículo 21 vai dizer. Lucas 2, 21 vai dizer justamente que Jesus, então, completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Ou seja, quando completou 8 dias de vida, como o mandamento, né? Isso é um sinal de que Jesus havia nascido perfeito, sem nenhuma restrição, provavelmente o umbigo estava direitinho, estava tudo certinho, né? Então Jesus é levado para a circuncisão. E aí é dado ali o nome que ele é conhecido desde então. O nome Jesus é uma variação de Josué, é um nome super comum, um nome super popular para a época. Até hoje, os judeus, é muito comum usarem o nome Josué, né? É um nome super normal, né? Usam muito a versão em inglês de Joshua, né? Mas é um nome super simples de ser achado. Jesus recebe esse nome. Isso é muito legal, tem uma lição preciosa aí, né? Que Jesus recebe o nome de um homem comum. Talvez se Jesus fosse brasileiro, ele ia chamar José, né? E a gente ia chamar ele de Zezinho, né? Com muito respeito, né? Isso não é desrespeito nenhum, mas Jesus seria um homem comum, né? Se fez homem comum. E aí, então, com 8 dias, ele é levado à circuncisão, né? Isso nos ensina, primeiro, de que Jesus cumpriu a lei, cumpriu as determinações, estava em obediência à antiga aliança, né? E que recebeu um nome bastante comum, ou seja, Deus se fez homem comum. Mas há também, não há apenas a circuncisão, há também um segundo momento, porque a circuncisão era muito comum, inclusive, o rabino, o sacerdote, ir à casa do nascido, né? Ir à casa do pequeno para realizar a circuncisão. Podia também acontecer no templo, mas também era comum acontecer na casa. No caso de Jesus, ainda nós temos um segundo momento, um momento que nós cristãos fazemos até hoje, que é o momento da apresentação do pequeno. Nós não batizamos crianças, né? Não somos irmãos batistas que o fazem, nós chamamos eles de pedobatistas, aqui pedo de criança, né? Do grego criança. Então os pedobatistas até batizam criança, mas nós entendemos que o batismo deve ser uma decisão voluntária e consciente. Se é uma decisão voluntária e consciente, a criança ainda não tem a consciência da necessidade, da decisão pelo batismo. Então nós não batizamos criança, nós apresentamos ela no templo. Por quê? Justamente porque Jesus foi apresentado.
Olha o que diz Lucas, capítulo 2, versículos 23 e 24. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei. Então, veja, está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos serão levados. Então veja, quando ia se apresentar a criança ao templo, num processo de consagração, como se fosse literalmente devolver ao Senhor a graça que Ele deu de ter um filho, então levava-se para dar em sacrifício um par de rolinhas, ou 2 pombinhos, são aquelas pombas pequenininhas, pomba comum que nós temos por aí. Então, a pessoa levava 2 passarinhos desses para serem oferecidos em sacrifício em agradecimento por aquela criança que havia nascido. Então, Jesus é levado para ser apresentado no templo. E aí é muito legal. Então, acabou a história por aqui. Os dois momentos iniciais da história de Jesus que eu queria contar é isso. Que ele nasce, é circuncidado e que ele é apresentado no templo. E acabou, é só isso. Mas aqui vem a grande parte do estudo de hoje. Acontecem 2 fenômenos muito interessantes do nascimento de Jesus. Quando Jesus é levado para ser apresentado no templo, tem 2 fatos bem interessantes que acontecem ali. O primeiro deles é com um homem bom. Ele era um homem bom. A Bíblia diz que ele era um homem bom, um homem correto. É um homem chamado Simeão. Lucas, capítulo 2, versículos 26 a 35, vai contar a história desse homem bom. Diz assim: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, então, Simeão vai ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão, olha isso, Simeão o tomou nos braços de Maria e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. E aí eu já vou ler o canto de Simeão. Agora você imagina a cena. Não havia milhares, porque não nasciam milhares, mas havia dezenas de mulheres e homens todos os dias indo ao templo para apresentar os seus filhos. E Simeão, a Bíblia diz que era um homem bom, um homem justo, havia recebido do Senhor a promessa de que não iria morrer sem ver o Salvador. Então, ele tinha essa promessa revelada por Deus. E aí ele vai, então, o Espírito o toca e ele vai à porta do templo e fica ali esperando. Aí entra uma mãe com seu bebê, entra outra mãe com seu bebê, e de repente o Espírito move ele. Você consegue imaginar essa cena? O Espírito move o seu coração, ele levanta, vai até Maria e fala assim: com licença, e pega, pega o bebê e levanta o bebê ao céu e começa a agradecer. E então ele entoa um cântico que nós já vamos analisar. Mas você imagina essa cena, você chegando na igreja, de repente um homem corre, pega o seu bebê, levanta ele e começa a agradecer a Deus. Hoje a gente sabe, porque a gente conhece toda a história de Jesus, a gente sabe o que Simeão fez e sabe por que Simeão fez. Mas vamos ser honestos, é uma história bastante estranha, né? Uma pessoa correr, tomar o bebê das mãos da mãe e louvar a Deus por isso, tal, né? Mas tamanha foi a alegria. O que a gente aprende com isso de Simeão? A gente aprende que quando Deus nos toca, a alegria que Deus nos mostra, preenche o nosso coração de tal forma, nos toma de tal maneira que nós não conseguimos conter essa alegria. Nós precisamos extravasar esta alegria. Por isso que quem anda com Deus, é lógico que pode ter os seus momentos de dor,
pode ter os seus momentos de tristeza, mas a naturalidade dos nossos momentos são dias felizes. Nós temos momentos tristes, mas nós temos uma permanência na felicidade. Simeão é tomado ali de tamanha alegria que ele corre, toma o bebê das mãos e aí ele faz o seu cântico. O cântico de Simeão, nós vamos, a próxima quinta da semana que vem, do dia 24, dia de Natal, eu vou explicar cada um dos 4 cânticos que tem em torno do nascimento de Jesus. Mas eu já queria adiantar apenas a leitura do texto. Diz assim, Lucas, no capítulo 2, o cântico de Simeão, diz assim: luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estejam pai e mãe do menino admirados com o que ele dizia. Simeão então abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que o menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos de Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, Simeão aqui, num ato profético, ele fala, Jesus vem para trazer, olha, mensagem que a gente às vezes esquece de Jesus. Jesus não vem para trazer a paz completa e botar todos em pé de igualdade. Jesus vem para separar aqueles que são seus. Jesus vem para separar, como diz o texto, o joio do trigo, ou, como diz outro texto, para separar as ovelhas dos bodes. Jesus vem para resgatar a sua igreja. E isso, evidentemente, vai confrontar com uma série de interesses, com uma série de pessoas que lutam pelo poder. E por isso que Simeão já diz que ele vem para trazer tanto a ruína quanto a salvação. Então, aqui vai ser Jesus é o ponto de separação. A ruína para quem? A ruína para aqueles que não o aceitarem como Messias, mas a salvação para aqueles que tiverem os seus pecados redimidos em Jesus. Então, Simeão vem e profetiza uma história significativa sobre Jesus. É claro que essa história a gente já conhecia, mas veja que Simeão fala o que ele já sabia que ia acontecer como uma demonstração de reforço, né, da palavra de Deus, mostrando que ele era um homem de Deus. Ele não faz isso para mostrar que ele é um homem de Deus, mas ele faz porque ele é um homem de Deus, e então ele verbaliza, ele pronuncia essas palavras a respeito de Jesus. Mas essa intervenção de Jesus no templo não para aqui. Tem também uma mulher, a profetisa Ana. Quando a gente fala profetisa, tem muita gente que tem preconceito, acha que as mulheres não poderiam profetizar, ou que as mulheres, que as profetisas mulheres eram de outras, serviam a outros deuses, e a gente vai ver que não, que Ana é uma mulher de Deus, uma mulher que profetizava também, né? Quando nós vamos ver lá a história de Moisés, nós temos Miriam, a sua irmã, ela reclama para o irmão, né? Fala, por que eu não posso ser profetisa? E aí Moisés então fala, Deus fala a Moisés. Deus fala a Moisés, quem dera todos profetizassem, né? Então, perante Deus não há distinção entre homens e mulheres nesse ponto. Então, a profetisa Ana, o relato dela está ali em Lucas, capítulo 2 também, versículos 36 a 40, que diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, já avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Você vê, ela já estava bem velhinha, assim como Simeão, né? Ana já estava bem velhinha. Porque imagina, 84 mais 7, isso só de viuvez e de casamento. Ela casou, como as meninas da época casavam com 13, 14 anos, né? Máximo 15 anos. Então você imagina quantos anos a Ana já tinha. Ela já estava beirando os 100 anos. Para a época isso é muito tempo. Né? Mas a Ana estava lá, firme e forte. E ela, olha o que ela fazia, ela não deixava o templo, adorava noite e dia em jejuns e orações.
ela era o joelho calejado, era uma mulher de oração, era uma mulher que estava permanentemente ali no templo. Por quê? Porque ela havia recebido uma promessa de Deus, de que ela veria o Senhor, assim como Simeão, né? E aí ela está ali, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Que bacana, né? A profetisa Ana, ela não apenas esperava o dia que ela ia ver o menino, como ela também anunciava as boas novas. Olha, está chegando o menino, está chegando o menino, eu já estou velhinha, eu não vou morrer antes de vê-lo. O menino está chegando, o Salvador está chegando, e ela anunciava a todos. Cumprindo as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram então para a Galileia, para a cidade de Jerusalém, para a cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e de graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Então veja, Ana reconhece Jesus, Simeão reconhece Jesus e é tomado de um ímpeto de correr e tomar Jesus nos braços. Isso significa que os dois estavam tão alinhados com Deus, tão direcionados no caminho de Deus, tão certos de que Deus faria a sua obra, que eles não se desviam da ação do Senhor. Ana e Simeão estavam em comunhão com Deus. Eles não estavam vendo o que Deus fez, eles não estavam vendo Deus realizar a promessa que Deus tinha dado de eles verem o Salvador. Mas eles não se desviaram, eles permaneceram firmes nessa promessa. E é justamente por isso que no tempo de Deus isso aconteceu. Ana estava numa idade avançadíssima para a época e para a situação em que ela estava. Simeão também já tinha avançada idade, talvez inclusive tinha muita dificuldade, teve dificuldade em erguer Jesus, mas na hora as forças foram sobrenaturais. Isso por quê? Porque eles permaneceram fiéis. É difícil, às vezes, nós pensarmos exatamente como eles, porque nós já temos a revelação máxima quem é Jesus. Eles não. Eles tinham a esperança de que viria o rapaz, né? De que viria o menino. Eles tinham a esperança de que Deus cumpriria a sua promessa. Eles sabiam que isso ia acontecer e que Deus tinha o tempo deles, mas eles viviam naquela esperança disso acontecer. O texto não fala de que eles estavam ansiosos, não fala de que eles estavam agoniados para que isso acontecesse, mas de que eles levaram uma vida de santidade. E essa lição é preciosa. Por quê? Porque há momentos em que nós fazemos como eles. Nós não vemos Jesus. Há momentos em que coisas, situações, há momentos em que a vida se apresenta e que nós não conseguimos olhar e perceber a imagem da cruz por trás. Nós temos muito mais sorte do que eles. Nós temos sorte, a palavra sorte significa destino. Nós temos um destino muito melhor do que eles. É muito mais fácil para nós crermos naquele que já veio. Tomé, um dos apóstolos, né, duvida da ressurreição de Jesus e Jesus fala exatamente isso. Felizes são os que nem me viram e ainda assim creram em mim. Nós somos então mais abençoados que os apóstolos, né? Nós somos mais abençoados que Tomé. Isso são palavras do próprio Jesus. Mas essa ideia de que nós estamos mais abençoados que, por exemplo, Tomé, também é uma lição que nós precisamos manter vivo no nosso coração, a certeza de que Jesus voltará, porque ele prometeu que vinha, prometeu a Simeão, prometeu a Ana, e eles viram a glória. Eles permaneceram fiéis no tempo em que não viram Jesus. Isso acontece na nossa vida. No tempo de adversidade, nós devemos também permanecer fiéis e certos de que na hora certa Deus se mostrará. Não significa que Deus não está conosco na hora que nós não o estamos vendo. Significa simplesmente isso, que nós não estamos vendo. Então, às vezes, nós temos um pouco de dificuldade, um pouco de ansiedade. Mas por que eu não vejo? Por que eu não vejo acontecer? Calma, mantenha a fé em Jesus que tudo vai dar certo.
Vamos lá? Senhor, eu te agradeço. Agradeço hoje como um canto de Simeão. Agradeço porque o Senhor veio ao mundo e se entregou, se fez menino e esteve conosco. Obrigado, Jesus, por isso. Mas também te agradeço porque a cada momento em que nós não vemos, a cada momento que nós não sabemos para onde ir, a cada momento em que nós não sabemos o que fazer, mesmo assim, nós temos a certeza de caminhar com o Senhor, nós temos a certeza de que o Senhor caminha conosco. Por isso, toma o nosso coração, coloca-se diante de cada um dos nossos problemas, atua e move os céus para que a tua vontade prevaleça sobre a nossa vida. E aí, se ainda der tempo, ou quando for para nos acalmar e para voltarmos à alegria, aí então revela a sua face. Mas antes disso, age sobre a nossa vida. Que a nossa fé seja baseada não naquilo que os nossos olhos veem, mas naquilo que o nosso coração tem certeza, mas os nossos olhos não veem. O nome disso é fé, é a firme convicção das coisas que não se veem. Então, que a nossa fé seja realmente baseada nisso, na certeza de quem o Senhor é, na certeza do que o Senhor fez, e assim como Simeão, que nós possamos dizer: agora nós podemos partir em paz, porque a nossa vida está completa, a nossa vida está realizada, porque a vontade de Deus se cumpriu na nossa vida. Eu abençoo a vida de cada um que está assistindo hoje, que eles possam colocar aos pés da cruz cada uma das suas dificuldades, cada uma das suas adversidades, e que o Senhor possa tomar conta disso. É o que eu peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, obrigado pelo estudo de hoje e continue nos acompanhando. Semana que vem nós vamos estudar os 4 cantos sobre o nascimento de Jesus. Vai ser bem legal e eu vou falar até latim. Até lá, tchau, tchau.